faz a gente rir e glorificar no mesmo tempo. Hebreus capítulo 12, verso 1, versículo, um pedacinho do 2. Diz assim, ó. Portanto nós, também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É aqui. Amém. Amém? Vamos dar um tema aí para nós aí? A corrida. Meu Deus do céu. Olha só. Esse versículo traz vários temas para a gente meditar dele. Várias coisas. Sei que você prestasse atenção. O primeiro ponto desse versículo diz assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quer dizer que não tem como nós negar. Tem testemunhas. Certo? Dizer que não, eu não sei, eu não sabia, não vai colar. Eu não entendi, eu não sei. Tu não é inocente. A Bíblia está dizendo que está cheio aí de testemunho. Semana passada eu falei para uma senhora ali na loja, ela chegou ali, e até a Rose disse que eu fui meio áspero para falar com ela, mas tem pessoas que a gente não pode levar uma sopinha, tem que levar uma comida mais forte, né? E eu disse para ela, minha família vem de toda uma geração espírita, falar no linguajar gauchesco aqui, tudo batuqueiro. Eu disse para ela, e hoje são tudo evangélicos. Ela ficou olhando para mim, pois é, mas a gente não pode discutir religião. Não estou discutindo, nós estamos conversando. Agora, deixa eu dizer uma coisa, você acha que a minha família é burra? Que são burros? Ninguém muda para pior. Eu vou para ser evangélico porque lá é pior. Não, as pessoas mudam porque é melhor. Ou você vê o contrário? Vem, os evangélicos viraram tudo batuqueiro. Não é assim que funciona. Que é o seu contrário. Ninguém quer trabalhar para o capeta, eles querem servir a Jesus. Aleluia! E às vezes as pessoas ficam meio com medo de dizer. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, não vem querer dizer que é inocente, que não sabia, que lá era coisa do mal, e você não sabia que estava lá. Não é inocente! A Bíblia está dizendo que estamos rodeados de testemunhas. Todo mundo fala. Abre aí na internet, aí pergunta para o Google aí, qual a religião mais correta. O Google vai dizer ali, ó, o cristianismo. Perfeita não. Não existe perfeita. Mas é a mais parecida. Continuando o versículo diz assim, deixando todo o embaraço. Olha só, deixar o embaraço é pessoas que vivem enrolado com as coisas desse mundo. Baraço, vamos falar em baraço? Quem planta abóbora sabe que dá aquele baraço, né? Bem grande. Batata doce, dá aquele baraço. Uva, dá aquele baraço lá, né? Chuchu, nem posso falar, porque se é só não gostar de chuchu que já nasce nos pés aí na volta, né? Eles são assim. Ele deixa lá e ele dá. Mas se tu gostar e plantar, ele não nasce. Mas se tu não gostar, planta um pé lá e enche. Uma vizinha planta lá e aí vai lá pro terreno do outro vizinho que tem um pé de bergamota, aquilo fica tomado, a bergamoteira chega carregada assim, de tanto chuchu que tem, a vizinha enche o saco lá e dá para a Rose lá e diz, leva aí, ó. Mas por quê? Não, nós não gostamos aqui, viu? Se gostasse, não dava, né? É bem assim. Então, vamos continuar no tema. Isso aí para nós descontrair um pouquinho, né? Tem muita gente que se enrola e não tem tempo para Deus. Aí nós temos tempo para o WhatsApp, o TikTok. Não fala dos minutos, pastor. Não fala quantos minutos fica lá com o dedinho lá, chega a dar uma quebra no dedo, né? Ele fica assim, depois não pode fechar ele de tanto que dói, né? Ele fica ali, tuc. Né? Jesus amado. Continuando. E o pecado que tão de perto nos rodeia.
Alguém falar sobre o pecado é coisa... É tremendo. O pecado é igual à desobediência. Desobediência, como explicar melhor? Ou não cumprir uma lei, não cumprir uma ordem. O que é pecado, pastor Edinho? O que é pecado? Pecado é quando a placa de trânsito ali está dizendo que é para você andar 80 por hora, você vai a 120. Ah, mas isso não é pecado, é desobedecer qualquer lei, qualquer ordem. Quando tanto faz a lei, a Bíblia, a lei de Deus, quando você não obedece a Bíblia, que é a lei de Deus, você está cometendo pecado. E existem leis aqui que nós temos que obedecer elas. Senão a gente pode sofrer algumas consequências. Outra coisa que diz o versículo, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É esse o assunto que nós vamos falar hoje, né? Correr com paciência. Então existe um objetivo. Correr, e existe um objetivo. O quê? Uma chegada. Nós vamos ter uma chegada. E outra, tem uma proposta. Quer dizer que tem um contrato de aceitação. Tem uma carta de regras. Tem ali, ó. Tu quer correr? Não sei se vocês já participaram de alguma corrida, alguma coisa assim. Lá tu assina um contrato lá, ó. Tem umas regrinhas ali que tu tem que estar dentro daquelas regras para você poder participar. E nós vamos entrar nesse assunto já já. Para finalizar, o verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso quer dizer o quê, pastor Edinho? Que se nós tirar o olho de Jesus e olhar para um pastor, a gente cai. Se a gente tirar o olhar de Jesus e olhar para o irmãozinho do lado, a gente cai. Se a gente tirar o olhar de Jesus e olhar para a irmã, a gente cai. Nós temos que estar com o olho direto em Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele é o nosso guia. Ele é o nosso GPS. Ele é o nosso farol. A nossa bússola. Tem que seguir Ele. Ele diz que Ele é o caminho. E você já viu algum carro que sai do caminho, sai da estrada? Se sair, vai para o barranco, ele vira. Tem que andar na estrada. Andar no caminho. Você não pode andar do lado do caminho. Porque tem muitas igrejas que faz uma doutrina tão apertada que nem eles conseguem andar. E o outro é tão fanático. Sai na rua e ofendendo todo mundo porque não são crentes. E tu sai xingando, gritando com eles porque tu não é de Deus, tu é do capeta, tu é isso. Não! Tu tem que se controlar, não é assim que funciona. Tem que ser controlado. E nós vamos falar sobre o tema correr. Oh, Jesus! E você que chegou aqui nessa noite, Deus tem uma palavra para ti. Não queremos demorar muito, né? Amém. Glória a Deus. Hoje, Deus nos trouxe aqui, porque ninguém veio aqui por acaso. Deus veio porque quer falar conosco. Você pode dizer amém? Amém. Todos nós estamos em uma corrida espiritual. Não é que nós vamos correr aqui na rua agora e ser de noite correr na chuva aí, ó. Não. Eu vou falar aqui numa corrida espiritual. Vamos correr lá na rua, lá, ó. Não, rapaz, eu estou de sapato para correr, tem que estar de tênisinho aí, tem que estar com a roupa adequada para a corrida. Certo? Aleluia! Todos nós estamos em uma corrida espiritual. Uns até ferido. Outros estão pensando até em desistir da corrida. O quê? Mas isso não tem na igreja. Tem, pastor. Tem na igreja. Mas nessa noite Deus mandou dizer para você, você não foi escolhido para parar. Você não foi escolhido para desistir, você foi escolhido para chegar na reta final como vencedor. Amém? Oh, aleluia! A sua família está olhando para você e o inferno também está olhando para você. Mas hoje o diabo vai ficar sabendo que você não vai desistir de correr. Que Deus tem uma proposta. Aleluia. E Ele sempre cumpre o que Ele promete. Vamos por parte. Vamos deixar todo o embaraço. Que embaraço é esse, pastor? Isso pode ser várias coisas, irmãos. Alguém pode estar embaraçado no pecado. Às vezes, olha só. O pecado, irmãos, tem uma coisa. A Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem gente que
cai no pecado, dali mais uns dias, não consegue, cai de novo, e vai, vira, tá em uma hora, e diz assim, eu não vou falar mais. Ele aceita aquele pecado. E o diabo fica feliz, porque esse aqui, esse é meu. Esse já acha que não é mais pecado. Então nós temos que prestar atenção, irmãos, para não acostumar com o pecado. Mesmo que seja escondido, que ninguém veja, não pode. Você tem que se arrepender e fugir do pecado. Porque se quem tiver em pecado no céu não entra. Então nós temos que estarmos preparados. A primeira coisa na corrida que sempre pode causar problema para o corredor é a distração. Você não pode, quando você está correndo, não pode olhar para quem está do teu lado, que você vai perder o foco lá da frente. Vocês já viram que os corredores correm, eles não estão nem aí. Se o outro está bem pertinho, se o outro está mais longe, eles não olham para trás, é só para frente aqui, ó, top, 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 vai correndo. Outra coisa que pode nos deixar embaraçados são amizades erradas. Tem um ditado aí no mundo que diz assim, ó, me diz com quem tu anda, lhe direis quem tu é. E é verdade. A Bíblia diz assim, ó, as má companhia corrompe os bons costumes. A influência, é tão grande a influência. Há um tempo atrás, eu recém-casado, trabalhava no polo petroquímico, com muita gente lá do Nordeste. E aí, eu fui visitar meus parentes no interior. E quando cheguei lá, eles disseram assim, irmão, onde que tu anda? Ele tá falando igual um nordestino. Eu disse, não, eu vou lá em Santa Rita, lá. Não, mas tu tá falando igual um nordestino. Igual o nordestino, pegando o sotaque deles, só de trabalhar junto. Você viu? Então, só de estar junto, você pega. Né? Nós temos um sotaque baiano, não tem mais, perdeu, faz anos. Ele falava igual, ele tinha o sotaque igual, era igual, não tinha como se esconder. Irmão, não adianta, aleluia, qual é a nossa amizade, qual é a nossa comunhão? Se nós andarmos em comunhão com Deus, nós vamos ser parecidos com Ele. Nós vamos pegar a atenção dele para a nossa vida. E aí é que há o sucesso na nossa vida. Olha só, outro embaraço pode ser os vícios. E aí não só de bebida nem de cigarro, né? Mas vício pode ser muitas coisas. E uma das coisas que mais prejudica hoje em dia é o aparelhinho aquele que chama-se celular. Agora outro dia eu vi a minha filha falando com as amigas, nós vamos fazer um jejum de celular. O pastor Edson já tinha falado aqui. Isso é dificuldade. Nós trabalhamos ali, e às vezes as pessoas trazem o celular para arrumar, eles ficam que nem louco. Eu digo, ó, só pode entregar no outro dia, porque a cola demora 12, 15 horas para secar. Não pode entregar agora. Não vai estar colado. Não, eu não posso ficar sem. Eu não posso ficar sem. Vocês imaginam o grau da dependência desse aparelhinho na vida de umas pessoas. Como é que meu pai e minha mãe viviam sem isso aí? Eu não consigo entender. Hoje as pessoas não conseguem viver sem. Deus da glória. Outra coisa que pode nos embaraçar é o tal de orgulho. Dizer, eu sei a verdade. Eu sei o que eu faço. Eu sei onde eu vou. Ninguém me engana. Azul do Petrudo, hein? Azul, bicho velho. Eu sei. Eu não vou na igreja do Éder lá. Eu vou na igreja do fulano. Eu vou na... Querendo saber. Ninguém é perfeito. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos seres humanos. Cheios de defeito. Hoje, eu posso estar bem aqui, mas eu não sei amanhã. Se não vou cair, a Bíblia diz assim, quem está em pé, cuide-se para não cair. Ninguém pode dizer assim, eu não caio. Eu não caio. Não existe ninguém eu não caio. Você pode cair a qualquer momento. Aleluia! Então, tem que derrubar esse orgulho. Outra coisa, excesso de preocupação. Alguém pode estar embaraçado com excesso de preocupação. Ele se preocupa, e será que aquela igreja é boa? Será que o irmão lá? E será que se preocupa com a vida dos outros? Se preocupa com a tua. Já é difícil cuidar da nossa, imagina cuidar dos outros. Aleluia! E outra coisa que pode nos dar um problema muito sério de
enrolados, tem enrolado aí a falta de oração. Sabe o que é oração? A palavra oração quer dizer o gaúcho. Como é que o gaúcho se referia à oração? Para que vocês entendam melhor e fique a mensagem gravada aí no coração de vocês. Um gaúcho chega com o outro, faz um chimarrão e convida o outro assim, tchê, vamos prosear um pouco? É assim que Deus fala conosco. Deus quer que você prose com Ele. O que é uma prósia? Conversar. Oração não é você gritar, agora! É assim que tu conversa. É assim que você proseia. Se for chegar na minha casa e tomar um chimarrão nesse griteiro aí, até os cachorros do vizinho vão fazer um entendeu bem grande. Não é assim que funciona. Prosear com Deus, conversar com Deus. Agora você já recebeu alguém na tua casa que ficou sentadinho lá e ficou mudo? Olha um pro outro. Aí Deus fica assim, mas o que esse índio velho está fazendo na minha casa? Não fala nada. E alguns vêm na igreja assim, irmãos. Fico aí na igreja, não fala nada. E Deus vai dizer alguma coisa, mas não. E aí, às vezes, o pastor aqui convida, vem, irmãos, vem para frente e receber uma bênção, vem aqui, Deus tem uma bênção para te dar. Aí eles vêm aqui na frente, chegam aqui. Vocês lembram quando Jesus mandou chamar o cego Bartimeu lá? O cara era cego, mas não era surdo e não era mudo, ele só era cego. E Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele podia falar. Jesus não sabia que ele queria enxergar, Jesus queria, mas Jesus tinha uma condição para ele. Qual condições? Fala, rapaz! Você é cego, você não é mudo! Fala, homem! O que tu quer? Eu quero ver! Então veja, pronto! E às vezes o pastor faz um apelo, vem! E chega aqui, o diabo passa super bonde na boca dele. Já faz força e não consegue abrir. Mas nessa noite vai ser repreendido em nome de Jesus. Aleluia! Não te deixe embaraçar. Deus quer ver, ouvir a tua voz. Quer te conhecer pela voz. Será que Ele conhece você pela voz? Eita, deixa eu continuar, pastor. Segundo ponto, olha aqui. Ó. O pecado que nos rodeia. Meu Deus do céu. Vamos dar uma acelerada aqui que o próximo anda meio rápido aqui. O pecado sempre tenta a gente de tudo quanto é forma, né? Ele não chega avisando, ele chega arrombando a porta, ele chega quebrando tudo, ele não respeita ninguém. Não importa se é magrinho, se é gordinho, não importa se é branquinho, se é pretinho, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, o inimigo não quer saber nada disso. Ele vem com as armas dele para derrubar qualquer pessoa. Uma das armas é a sedução. E se alguém acha aqui que o inimigo acha sobre sedução só na parte sexual, não, o inimigo seduz, às vezes aqui, ó, no dinheiro, na ganância, vem comigo que eu te dou mais, vem comigo que tu vai ter melhor. E muita gente deixa se levar por isso aí. Outra coisa, o inimigo distrai com outras coisas para tomar a tua atenção, para que você não preste atenção nas coisas de Deus, nem do que Deus prometeu para você. Agora, outro dia, eu estava ouvindo uma irmã contando que Deus, muitos anos atrás, prometeu para ela e não cumpriu. E eu perguntei, mas você fez para que isso acontecesse? Não fiz. Pois é. Eu sou diferente. Se Deus me prometeu uma coisa, eu já começo a me preparar. Eu já começo a dar um jeito. Se Deus falou, não mandei ele falar. Falou, vai ter que cumprir. Eu sou que nem criança. Falou, vai ter que cumprir. Porque eu sempre peço confirmação. Deus, falou uma vez, fala de novo. Aí eu vou na outra igreja, Deus usa outro lá, fala comigo aí, ó. Deus confirmando. De novo, Senhor, fala de novo. Aí Deus fala, não, agora sim. Uma vez uma irmã disse para mim que viu eu entrando na igreja com uma pasta preta, né? Marrom, e eu só tinha uma preta. E no outro dia comprei a tal de marrom. É? Eu fui numa igreja uma vez, o irmão disse assim, ó,
Deus me mostra que você vai fazer uma viagem longa. Vejo você com uma mala. Eu fui na época que tinha o tal de Big ali na Matias. Passei lá, fomos comprar uns arroz e feijão lá e passamos, tinha umas malinhas lá para arroz e assim, eu vou viajar, né? Vou levar essa mala. Comprei a mala e trouxe a mala. E peguei a mala, enrolei num plástico e botei em cima do roupeiro, lá em cima. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não viajei, a mala está lá. Aí um dia a Rose olha para mim, ó, menino, eu até precisando de dinheiro, venda essa mala. Eu disse, tá vendo? Mas Deus me prometeu que eu ia viajar e eu ia precisar da mala. E se Deus disse para mim que eu vou viajar e que eu vou precisar da mala, eu não posso me desfazer da mala. E passou-se uns dias, a gente foi na cidade de Itabaí, Congresso da Juventude. Estava pregando um irmãozinho, bem simplesinho. A roupinhazinha surrada, o sapato dele furado na parte de baixo. Pensa no irmãozinho pobre. Nós fomos numa caravana aqui da cidade. Eu fui convidado para cantar e a gente foi lá. E aí eu cantei e tal, aí o pastor botou sentado desse lado, igual está o pastor Éder aqui, ó, sentado aí. Eu fiquei de frente assim, aquele pregadorzinho pregando. De repente ele parou de pregar e olhou para mim e disse assim, cantorzinho, levanta. E eu fiquei de pé. E aí, uns 3, 4 carros que foram junto com nós ali, né? Parentes, irmãos, primos, conhecidos. Aí ele disse assim, meu irmão, eu sei, você já comprou a mala, né? Aí eu olhei para a Rosa, viu? Não adianta se esconder de Deus. Deus sabe que você já comprou a mala para viagem. E Deus manda te dizer que você vai viajar. Agora tem um detalhe, você não vai viajar porque tu quer, você não vai viajar porque tu é o melhor, você não vai viajar pelas tuas forças, você vai viajar porque eu, Senhor, vou te enviar para aquele lugar. Você já pensou numa coisa dessa? E o dia que você estiver viajando, no dia que você estiver viajando, você vai lembrar dessa noite aqui. E na hora que você lembrar, você vai chorar, vai sentir a minha presença e vai saber que eu sou Deus para cumprir aquilo que eu prometo para o meu servo. Um tempo depois, irmãos, não é o caso que eu vou contar aqui, eu viajei para o Canadá. E quando eu estou viajando num avião, um Air 380, um avião para mais de 500 lugares, de 2 andares, a gente pegou ele na Argentina, e quando a gente estava lá, na madrugada, lá no avião, todo mundo dormindo no silêncio, me veio a lembrança daquele irmãozinho lá de Taquari. Quando você estiver na viagem, você vai lembrar desse dia. E eu lembrei daquele dia. Eu olhei em cima, estava a mala que ele tinha falado. Eu estava levando a mala comigo. Deus é fiel para cumprir quando nós estamos no propósito dele. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui essa noite. Oh, Deus, aleluia. Não distraímos com as coisas, nem com costume. Não perdemos a esperança. O pecado, muitas vezes, pode nos afastar de Deus. Ninguém vence uma corrida espiritual vivendo longe da presença de Deus. Aleluia! Vocês querem ver? Sansão perdeu a força. Saul perdeu o reino. Judas perdeu a alma. Não foi por falta de chamado, foi por desobediência. O maior perigo não é cair, o maior perigo é acostumar a ficar caído. Você tem que se orientar. Não posso mais continuar com essa vida. Preciso mudar. Aleluia. Eu sinto que Deus está falando conosco nessa noite. Terceiro ponto. Correr com paciência. A Bíblia diz assim. Corra rápido. É assim? Não. Porque ser crente tem que ter paciência. Não é fácil. Alguém acha que servir a Deus é assim? Não, não é. Ele diz,
Corram com paciência, porque existe um processo. Tem uma promessa, e essa promessa às vezes pode demorar. Tem oração que parece silenciosa, que Deus não ouve. Tem luta que parece que não termina. Mas Deus não trabalha no nosso relógio. Deus não usa o nosso tempo como medida. É o tempo dele, na hora dele, quando ele quer. Ele trabalha no propósito. José sonhou e depois foi vendido. Davi foi ungido e depois foi perseguido. Jesus carregou a cruz antes da ressurreição. Quem diz isto no meio, nunca chega no final. Não tem. Não tem como chegar no final se você desiste no meio. 4 pontos, eu preciso andar. Aleluia. Toda corrida tem regra. Ninguém vence uma maratona sem a preparação para correr. Primeiro, tem que ser um atleta. Já pensou? Eu assim, gordinho, me inscrever na corrida de São Silvestre aí, é? Hã? É 100 metros lá, e aquela dor na costela. Já nem caminha mais direito, já sai de lado assim, ó. Dá uma dor, né? Não, uma dor não. Não é acostumado. Tem que primeiro treinar. Tem que se preparar. Eita glória! Será que nós estamos se preparando nessa corrida? Que nós estamos numa corrida aqui, irmão. Nós estamos numa corrida. Tem que ser atleta. Crente acomodado não suporta a guerra espiritual. Já pensou? Gordinho espiritual. Né? Eu sou tranquilo, irmão. Eu sou tranquilo. Aí quando o inimigo vem, a gente não consegue. Ter saúde espiritual e mental. Tem gente, irmãos, que não leva as coisas de Deus a sério. Você não pode emprestar tua mente para o inimigo. Tu tem que estar protegendo tua mente. Jesus, ele fala sobre pecado, ele fala até sobre o pensamento. Você não precisa cometer um adultério. Só tu olhar para outra pessoa e cobiçar, já é um adultério. Você tem que pegar esses pensamentos aí, ó, que nem diz Isaías, você tem que pegar esses pensamentos cativos, prender eles, repreender eles. Não deixar isso acontecer na tua cabeça. Um dos maiores pregadores que já existiu nos Estados Unidos, David Wilkerson, ele escreveu um livro. Dizia, com o título, Ovos de Belial. Mas eu vou traduzir para você aqui. Ovos de serpente. Ele diz que o pecado, primeiro, ele começa no pensamento da pessoa. Nenhum pecado é repentino. Primeiro ele pensa para cometer, depois ele comete. Ele diz que o diabo vem e coloca um ovo de serpente, que é o pensamento na cabeça da pessoa. Primeiro ele pensa. É o diabo que colocou aquele ovinho ali. E choca. E aquela serpentezinha nasce, descasca, passa a ser um veneno na cabeça dele. E esse veneno vai dominar ele. Envenenado. Ele vai cometer o pecado. Então, tem que fazer como Paulo disse, levando todo pensamento cativo, repreender ele, não deixar ele na nossa cabeça, não deixar o diabo trabalhar. Vocês já viram um ditado que diz aí no mundo que mente vazia é oficina do diabo. Então não deixa ele trabalhar na tua mente, vigia. Nós temos que ter mente boa para servir a Deus. Quando alguém fala mal da igreja, fala mal do pastor, eu sempre respondo o seguinte, as pessoas vêm falar mal do pastor, falar mal da igreja, eu disse assim, tá, mas a tua não tem esse tipo de pessoa lá? Eu não sei, então se tu não sabe, não adianta. O joio e o trigo é junto. A lavoura, o joio e o trigo é junto. Mas lá na igreja, todas as igrejas tem joio junto. Todas as igrejas tem gente boa e tem gente ruim. Eu não dependo da gente ruim para mim ir para o céu. Não, eu não dependo deles, eu dependo de mim mesmo. E servir a Jesus. Seguir a Jesus. Lembram que Jesus diz assim, porque o meu reino é semelhante a 10 virgens. 10 virgens, 5 eram prudentes
e 5 é Eunésias. Certo? 5. Então quer dizer que a metade, eu sempre digo, a metade da igreja prudente, a metade é nércio. Só estão ali por estar. Estão ali porque as outras estão, mas também estão. Mas tem gente ali boa, tem gente sincera, tem gente convertida, tem gente esperando a vinda de Jesus, tem gente que não está lá no monte, nem o pastor Éder vai no monte orar, eu não fui, já fui na minha vida muitas vezes no monte, mas agora que o pastor Éder eu não fui nenhuma vez, mas assim, não estou lá no monte orar, mas eu tenho meu lugarzinho em casa para orar, buscar Deus. Tem que estar na presença de Deus, tu tem que ter uma comunhão. E eu descobri uma coisa muito legal, olha só. Às vezes eu sentava a ler a Bíblia, e sabe que ler, vê um barulho aqui, ou acontece outra ali, dentro de casa. Eu tenho a Bíblia no celular, tenho no tablet, eu boto um fonezinho de ouvido, e escolho o livro que eu quero ouvir, e o celular fica lendo para mim a Bíblia, eu só fico escutando no fonezinho de ouvido ali, ó. Só escutando. Tu tem que se alimentar da palavra de Deus. Como, pastor, que a gente faz um treinamento? Primeiro, o treinamento você tem que estar na disposição de Deus e aceitar aquilo que Ele exige para o nosso treinamento da nossa fé. Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceiro, leitura da palavra de Deus. Quarto, buscar a presença dEle. A fé sem obra é morta. Temos que ter fé. Ter um contato. A Bíblia é o nosso manual. As regras foram impostas por Deus. Ninguém ganha quebrando as regras do reino de Deus. Ninguém ganha. Como é que tu vai querer passar Deus para trás? Não tem como. Deus não chamou você apenas para participar da corrida. Ele te chamou para você terminar a corrida. Aí tu vai ver lá as cartas que João escreveu lá, né? As 7 igrejas da Ásia, tudo encerra. E ao que vencer, comerá do maná. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. E ao que vencer, sentará comigo no trono. E ao que vencer, receberá um novo nome. Todos só vão receber uma coisa, mas o que vencer. Tem uma proposta para nós. Aleluia. Estou encerrando. Outra coisa que acontece aqui. Na corrida existem obstáculos. Algum tipo de corrida existem obstáculos, né? Outras disputas. Tem algumas pessoas que acham que tem disputa. Dentro da igreja acontece isso. Aí eu canto melhor, eu toco melhor, aí eu prego melhor. Irmãos, o reino de Deus não tem disputa. Somos todos iguais. Aleluia! Tem gente que sente dores. Aí tem o crente dodói. O irmão Elisandro chega na igreja e não me cumprimenta, eu já vou para casa e já digo para a Rose, tu viu? Ó, o Elisandro nem me cumprimentou hoje. Tá vendo? Nem me cumprimentou. Tá vendo? E ele cantou hoje e eu nem cantei. Tu tá vendo isso aí? É crente dodói, irmãos. Crente dodói. Se tu cantar aqui na igreja ou tu cantar lá na tua casa, lá no banheiro tomando banho, o teu louvor vai subir para o céu, a mesma coisa. Ou tu acha que é só aqui dentro da igreja que tu pode louvar a Deus? Os passarinhos nem igreja não tem, a Bíblia diz que o louvor dele sobe. Mas eu não tenho o dom de cantar. Tu não tem o dom de cantar? A coruja tem. Tu já viu aquele bicho cantando? Coisa mais feia do mundo. Chega a dar um arrepio. Você não precisa ter o dom. Você só precisa ter vontade. Você só precisa querer. Louva a Deus do teu jeito. Eu conheci, irmãos, quando eu era criança, eu conheci uma moça, ela era muda. Não falava. Os sinais. E quando fazia muita força, fazia um grito todo desusado, tudo errado. Mas é filha de uma irmã lá. E um dia, Jesus não batiza a muda com o Espírito Santo. E aí? A muda não saiu falando língua estranha? E eu fiquei assim, meu Deus.
Agora não tem nada. Para falar nossa língua é muda, mas para falar a língua... E um dia a glória de Deus desceu tanto no lugar que a muda começou a cantar em língua estranha. Eu disse, se Deus usa uma muda para cantar, Jesus, eu não sou meio mudo, mas podia me usar, né, tia? Podia me usar. Antes de vir para o culto, ainda falei para a Rosa, falando lá da quieta, cantando desafinado, eu disse, mas mais desafinado que eu não existia. Quando eu era jovem, botaram no coral da juventude ali, e deram o microfone para cada um cantar um pedacinho para saber. Quando deram para mim cantar, eu disse, meu Deus do céu, tá louco, barbaridade. Mas fiquei com uma vergonha que você não faz ideia. Mas vocês acham que eu desisti? Não, não desisti. Comprei um radinho, a pia, um radinho a pia, e botava aquelas fitinhas cassete, e comprei uma fitinha cassete do Jair Pires, e não deixava os vizinhos dormir. Botava o Jair Pires cantar folha seca ali, terminava, eu botava o botãozinho para trás, tocar para trás, começa de novo. E eu junto com ele. Olha, ficava sempre eu 3, 4, 5 horas cantando o mesmo hino. Aprender direito. E vocês viram que eu tenho dificuldade de cantar hino novo, né? Eu ainda fico cantando os hinos mais velhos. Eu sou desafinado. Mas eu desisti de cantar? Não. Eu gravei 2 CD. Deu o maior trabalho no estúdio chegar lá para cantar. Nós não temos um programa que arruma a tua voz, rapaz. Tu vai ter que cantar direito aí. Agora não, agora tem tecnologia. Na época não tinha isso aí, pastor. Vou gravar um CDzinho que era para fazer lá em 3 horas. Eu gastei 34 horas para botar só a voz. Mas eu desisti? Não desisti. Quando uma pessoa chegou lá em casa e disse para mim assim, comprou um rádio agora, estava em cima da nossa estante assim, né? Comprou um rádio, né? Gastou dinheiro gravando e tal, olhando pro rádio lá, né? Parecia que não tinha ninguém em casa, né? Ele olhou, faltando comida pros gurizinhos, pra madeira pra ele, né? Mas comprou aí, né? Agora chega no rádio e diz, rádio! Dê comida pros meus filhos, rádio! Que vontade de pegar um facão, dar uns estouros, né? Mas o crente tem que ser controlado. A gente engoliu, desceu arranhando tudo, mas a gente engoliu tanto, quietinho. Mas você já acha que eu não levei pro joelho? Eu levei pro joelho. Aí, Jesus, ó. Aí, ó, foi tu que me chamou aí para louvar o teu nome, e agora estão criticando aí, ó. Tá? Aí fui na igreja e disse para um pastor amigo nosso, ali na floresta, né? Cheguei na igreja dele lá, cacicão lá, né? Ele disse, pastor, eu gravei um CD, eu gostaria de cantar na igreja, dá uma oportunidade de cantar um hino novo aí e tal. Aí ele, na igreja, disse assim, pois é, irmão, aqui tá aí, ó, gravou um se desmanchando. Meu Deus, se desmanchando. Botou lá embaixo. Fui pro joelho, disse, Jesus, aí estão rindo do CDzinho, tá? Gastei um dinheirão para gravar, e agora? E se eu fico empenhado, e coisa mais feia, que vergonha para mim. E aí, fiquei tão magoadinho, irmãos, mas tão magoadinho. Disse, eu não vou mais nessa igreja. Estão me botando para baixo de nada, eu vou sair daí. Daí um irmão disse, não, nós temos ido numa igreja lá em Porto Alegre. Você fomos para Porto Alegre. E aí, o que aconteceu, pastor Edinho? Eu cheguei lá e tal. Deus começou a mudar o meu quadro, deixa eu falar para vocês. Um CD manchando que não valia nada, ninguém gostava. Ninguém fazia, tio, campanha do ciclo de oração, congresso da juventude, aniversário da igreja, convidava gente de tudo quanto é lugar, menos eu e o Sandro. Tu também, né, Sandro? Ele não escapa, tá no mesmo balaio aqui, ó. Convidava todo mundo, menos nós. Nós, não, isso aí não. Mas aí as outras igrejas começaram a nos convidar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiquei 4 anos sem trabalhar em lugar nenhum.
O CD sustentou a casa. O CDzinho eu vendi, seguido assim, pastor Joaquim, 20 mil cópias do CD. Sem contar tantas vezes que mandava fazer lá 500 cópias de fita. Mandava vir mais, faz mais 500 cópias. E vinha as caixinhas das fitinhas, tudo gravado, tudo arrumadinho. Saía nas igrejas, eu botava uma cadeirinha na porta lá nas igrejas, aquela piga de... Não é para engrandecer, não, irmão. Tu não pode desistir da corrida e do chamado que Deus deu para tua vida. Nem que os outros não acreditem em você, mas você tem que acreditar em você. Eu fui cantar numa igreja mais linda que eu já vi, em Canela, Assembleia de Deus Canela. Pensa, não sei que tu já teve lá, pastor. É lindo, é lindo. Tudo madeira de lei, um negócio assim de primeira. Estava cantando lá uma cantora chamada Elda Marcon. Sucesso na época. Meu Deus do céu, tinha gravado com Ezequiel Matos. Oh, o cara era o cara. E eu cheguei lá com as minhas fitinhas para cantar. Convidado, um congresso do Círculo de Oração, né? Círculo de Oração das irmãs. E Elda Marcon e Ana cantando. Ah, Deus do céu, todo mundo aquela... Elas eram um artista naquele lugar. E o pregador, um pastor de Curitiba, lembra o nome dele lá? Ele esteve aqui em Santa Rita, aqui o... Não lembro o nome. Bom, aí eu tô lá e tal, elas cantaram, parece que 8 hinos. E eu tava no cartazinho, viu? Aí, iam passar pro pastor e alguém disse, o cantor aí, o Edson Lima, vai cantar. Ah, então vem cá, canta um hino. A outra cantou 8. Vocês viram? Não é só aqui. Mas eu tinha orado, jejuado, tinha entregado na mão de Deus, sabia que a igreja era bonita, Jesus faz uma obra grande lá. Fui lá e cantei meu hino Pai Amoroso, era o que eu cantava. A glória de Deus caiu naquele lugar, assim, foi coisa tremenda. O pastor levantou e disse assim, ó. Eu estava ali naquele banco sentado e Deus disse assim, olha para esse rapaz. Tá vendo? Ele não está cantando uma passagem bíblica, ele está cantando o testemunho dele. Eu quero que tu pregue essa palavra que ele está cantando hoje. Prega hoje para essa igreja. Que essa igreja tem que voltar para mim, porque ela está desviada. Ela me abandonou. E foi uma glória. E eu tinha levado ali 4 caixinhas de fitinha cassete. Eu estava numa época que estava sem o CD, só a fitinha cassete. Eu me lembro, vinha 100 cada caixinha, né? Vou contar uma coisa para vocês. Eu não botei banquinha lá, fora lá. Terminou o culto, eu vendi tudo dentro ali. Vieram tudo correndo comprar as minhas fitinhas. Limparam tudo. Quando eu saí na porta, a Elda disse assim para mim, tu trouxe material, meu irmão? Eu disse, trouxe, mas vendi tudo lá dentro, lá. Não sobrou nada para trazer aqui para rua. Já não vendi nada aqui. E daí a companheira dela disse, a gente gastou um dinheirão com o maestro Ezequiel Matos. Aí vem um fundo de quintal que gastou uma micharia, grava uma fitinha e todo mundo compra dele. Ela ficou magoada. Mas não. Aqui, ó, irmão, ó. O joelho faz a diferença. Quando você acredita naquilo que Deus te chamou, há uma diferença. Há uma diferença. Preciso encerrar agora. 5 minutos para terminar. Pastor Edinho, olha só. Se a gente for fazer uma corrida, irmãos, agora vamos falar aqui na verdade. A corrida de São Silvestre. Vamos correr. Vamos convidar o Sandro aqui para correr. Primeira coisa que nós temos que fazer, se preparar. Vamos preparar? Vamos treinar. Vamos correr no meu piscina aí, ó. Todo dia. E vamos se preparar. Quer fazer a obra de Deus? Te prepara, irmão. Te prepara, irmão. Sem preparação você não consegue. Aí eu gostaria de tocar, mas você está fazendo uma aula de música. Aí eu gostaria de pegar. Então a tua Bíblia é uma Bíblia de estudo? Não, nem Bíblia eu não trago, pastor. Então tu nunca vai ser um pregador. Vamos correr, vamos se preparar. Aí eu gostaria de cantar. Cantar? Tá, você já está ensaiando, né? Está ensaiando. Quantos hinos você já tem ensaiado? Tem um playback baixado já? Está arrumadinho? Ah, eu queria ser missionário. Ah, tu fez um curso então de missões? Não fiz. Você não está se preparando? Ah, eu gostaria de visitar os hospitais e orar e Jesus me usar para curar. Ah, então tu está numa consagração?
Você está orando, está jejuando. Quantos dias você faz de jejum e oração? Não. Quantos dias? Não, pastor, que dias? São horas. Eu começo 7 horas da manhã e meio-dia já encerrei o jejum. Não, isso aí é para as criancinhas aí, ó, fazer isso aí. Não uns barbadão que nem nós, assim, ó. Uma barriga assim, aguenta 10 dias sem comer nada e ela não murcha. Deus. Concorda comigo? Hã? Se a irmã Silvia chegar para mim e dizer, pastor Edinho, tô passando uma dificuldade financeira, o senhor poderia me ajudar? E eu enfiar a mão no bolso e puxar e dar para ela 50 centavos. Vai melhorar a vida dela? Não vai. 50 centavos não adianta nada. Ah, pastor Edinho, mas não sei se tem um mão de vaca. Tá pelo menos 5 pila. Uhum. E 5 pila vai mudar a vida dela? Não vai. E você acha que tu está negociando com Deus com jejum? Quanto custa o teu café? Uma xícara de café custa R$1. Um pãozinho com uma manteiga mais R$1. Vamos dizer que custa tudo 5 pila. Esse é o teu sacrifício de 5 pila? E quer que Deus te abençoe? Por 5 pila? Quando Davi chegou na eira de Aruã, ele disse assim, quero fazer um altar para o Senhor. E o Aruã já disse assim, não, eu tenho aqui uma junta de boi. E nós temos aqui o arado, vamos quebrar aqui esse arado e vamos fazer a lenha, vamos matar o boi, vamos fazer um sacrifício. E o Davi disse para ele, quanto tu quer pela junta de boi? Não, eu te dou um dado para ti. Eu disse, nunca vou oferecer um sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Ele não aceitou. Como é que nós vamos querer fazer um sacrifício para Deus que não custa nada para nós? Ou vocês acham que esses grandes homens da história, pregadores, não tinham uma vida de consagração alta com Deus? Procura no YouTube aí, David Wilkerson. Procura no YouTube, George Whitford. Eu poderia falar aqui. Tantos homens. Carlos Finney! Meu Deus do céu! Carlos Finney era um advogado comumzinho. E um guri de 17 anos disse para ele lá no escritório dele, você já teve um encontro com Deus? Ele disse, não. Você precisa de um encontro com Deus se quiser ser útil na obra de Deus. Ele disse, eu sou um advogado, rapaz. Ele disse, você é um advogado inútil. Porque você não tem consagração. Quanto tempo você ora? Diz o advogado para ele, rapaz, eu sempre oro 1 hora, todo dia. E o guri diz para ele, e tu teve um encontro com Deus? Não, não tive. Então vamos orar contigo. Posso orar contigo hoje? Pode. Que hora fecha o escritório aqui? Diz ele, 5 horas da tarde eu fecho. Então eu vou orar contigo às 5 horas. Dobraram o joelho, cada um no sofazinho do escritório, oraram. Deu 7 horas, o advogado levantou e disse, 1 hora tá bom. Disse, o guri, tu já teve um encontro com Deus? Ele disse, não. Então volta, dobra o joelho. Deu 8 horas, ele disse, aí, pode continuar orando. E ele orando. Deu 10 horas da noite, ele disse, rapaz, eu tenho que ir para casa jantar, a mulher está preocupada comigo. 10 horas aqui, nós aqui no escritório orando, aí dizendo assim, tá? Se tu já teve um encontro com Deus, vamos embora. Agora, se tu não teve nada, não sentiu nada de Deus, não adiantou nada tu orar. É isso que tu quer apresentar para Deus? É isso? É só isso que tu tem para apresentar para Deus? Gastou tuas palavras tudo, não tem mais nada para falar? Não tem mais nada. Então, vai ter que arrancar da onde tu não tem, para dar aquilo que tu não tem, para você dar para Deus. Aí Deus vai receber de você, e daquilo também que tu não tem, que você precisa ter. E ele se impressionou com as palavras daquele menino, e voltou para o joelho. 2h40 da manhã, Carlos Finney olhou para cima, de joelho dobrado, olhou para cima, um forro daquele escritório sumiu dos olhos deles e ele enxergou o céu com uma estrela e uma luz em cima que brilhava. E ele sentiu a presença de Deus. Nunca mais Carlos Finney foi o mesmo. A esposa dele disse que ele tinha um compromisso com Deus. Todos os dias, 4 horas da manhã, ele levantava e ia num quarto da casa, um quarto de hóspede, que ninguém usava aquele quarto, era o quarto da oração.
E ele orava das 4 da manhã às 8 da manhã. E às 8 ele ia para o escritório. Todo dia, 4 horas de oração. A esposa disse que ia às vezes limpar o quarto e tinha manchas de lágrimas no chão que ela esfregava com pano e não saía. Parecia que aquilo eram marcas de lágrimas de fogo que tinha ali. Ela ouvia o choro dele dentro do quarto e até barulho que ele batia nas paredes e dizia: Deus, dá essa cidade para mim, ó Deus. Um dia a esposa pediu para ele e disse assim: eu quero que você compre um tecido que eu vou fazer um vestido para mim. Vai lá na tecelagem e compra uma peça de tecido e traz para nós aqui. E ele, em vez de chegar na loja onde vendia os tecidos, ele entrou na porta errada e entrou na fábrica da tecelagem, onde estavam as pessoas trabalhando. Quando ele entrou na fábrica, as pessoas olharam para ele, e quando olhavam para ele, vinha a glória de Deus nele e começavam a chorar. Quando o encarregado viu aquilo ali, perguntou para o funcionário: o que está acontecendo? A gente olha para ele, e a gente não consegue, a gente começa a chorar. Ele foi lá e olhou para ele: quem é você? Ele disse assim: eu sou Carlos Finney, servo do Deus Altíssimo. Quando ele disse assim, aquele homem, pastor, ele caiu no chão. Pum. Ele levantou dali, saiu correndo, chamou o dono da fábrica e disse assim: tem um homem aí na fábrica que se olhar para ele você chora. O dono: o que é isso? O que está pensando? Se tu olhar você chora. O dono: eu quero conhecer esse homem. E o dono chegou lá, tudo petulante, olhou para ele: quem é você? Ele disse assim: eu sou Carlos Finney, servo do Deus Altíssimo. Quando ele disse assim, aquele homem caiu no chão e lagrimaram. Diz o dono da fábrica: eu nunca vi. Quando eu olhei o rosto dele é como se fosse uma lâmpada, brilhava. Aquilo penetrou dentro do meu coração, que me rasgou por dentro, fez eu me reconhecer que sou um pecador perante. Esse homem é um homem de Deus. Se não é um anjo que está aqui, então. Arraste as máquinas para o lado, pare todo mundo. Vamos ouvir o que esse homem tem para falar. E naquela manhã, Carlos Finney pregou por 2 horas a 89 funcionários. 42 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Nunca mais ninguém trabalhou naquela fábrica. O dono da fábrica limpou tirou todas as máquinas e naquele lugar passou a ser uma igreja. Um homem com a vida no altar. É diferente. Vamos ficar em pé? Você está aqui essa noite? Porque o pastor Edinho... Mano, eu não imito ninguém, eu não prego igual fulano e igual o Begano. Deus me chamou assim. Mas você está aqui nessa noite, nós temos 2 torcidas aqui. A torcida do bem e a torcida do mal. Nós temos Jesus dizendo que você vai continuar essa caminhada, você não vai desistir, você vai correr até o final. Mas está o diabo apostando que você vai desistir. Está os demônios dizendo que você não vai permanecer firme. Mas Jesus está dizendo: eu estou enviando meu anjo porque eu sei que ele vai continuar. Não vai desistir. Então nós temos aqui um grupo de torcedores. Você tem os contras e os a favor. Será, pastor, que isso influencia na minha vida? A minha vida cristã? Sim, influencia. Vou contar uma coisa para vocês. O pastor Abílio Santana, quando ele era do quartel, baiano, né? Bem alto, atlético, o pilotão dele escolheu ele para ele representar o grupo na corrida. Então tinha que ir. Cada pelotão escolheu um lá e escolheram ele. E ele treinou, e chegou o dia da corrida. E quando ele começou a correr, ele já saiu na frente. Assim ele queria ganhar. Porque vocês podem ver que na corrida de São Silvestre os amadores correm lá sozinhos, mas os profissionais correm em lugar diferente. E ninguém sai correndo, quebrando tudo. Quem sai correndo, quebrando tudo são os amadores. E saem assim quebrando tudo. E você... tudo cansa, tudo para.
Os corredores de verdade é com paciência. Ó, pega um trancão aqui, vamos, ó. Pode passar por ele aqui. Lá adiante está cansado com aquela dor na costela e ele passa por ti bem tranquilo. E vai embora. E o Abílio bem tranquilo, correndo, diz ele que apareceu um outro correndo atrás dele, um tal de Benedito. Diz ele corria mais que notícia ruim. E veio o Benedito e passou por ele. E ele queria alcançar o Benedito e não alcançava. E não alcançava. Aquele Benedito era muito forte. Passou por ele, vai ganhar, e vai ganhar, e vai ganhar. E ele ali numa canseira, ele dava tudo que tinha, não tinha. E não alcançava aquele Benedito, ele só foi pegando distância, E o capitão dele lá no grupo gritou assim, ó, ei, vamos gritar para o Abílio ouvir a nossa voz. E todos começaram a fazer um coral gritando, Abílio, Abílio, Abílio. E ele ouviu. Quando ele ouviu, Abílio, ele disse que começou a levantar uma força dentro dele, uma força. E ele começou a ganhar o relógio, foi alcançando o Benedito, e a turma gritando, Abílio. E ele chegou lá no final como vencedor. Ei, o que tu quer dizer com isso, pastor Edinho? Tem alguém gritando o teu nome aqui essa noite. Tem um coral de anjos gritando o teu nome aqui essa noite. Está dizendo, e Joaquim, vai Joaquim, vai Éder, vai Daniela, vai, eles estão gritando o teu nome essa noite. Eu não vim aqui, né, para impressionar ninguém, eu venho com o homem de Deus e dizer que Deus está do teu lado, Deus está apostando em você, por isso que Ele te chamou, por isso que Ele te escolheu, por isso que tu está aqui essa noite, para ser abençoado por Deus, porque Ele confia que você ouviu o chamado dEle na tua vida. Oh, Adabaixanda, Deus tem obra grande para ti, aleluia. Eu não conheço todos aqui, se alguém quiser se entregar para esse Jesus que está torcendo por ti, se você quer vir aqui na frente, vem, te entregue para ela essa noite, volte para Ele. Ei, diz Senhor, aleluia, eu quero que tu seja o meu treinador nessa corrida, Senhor. Eu quero que tu seja o meu treinador, eu quero chegar onde tu chegou. Aleluia, Deus está aqui, Jesus está aqui nessa noite para te conduzir à vitória. Posso orar por ti nessa noite? Posso orar? Amém? Levanta a tua mão para cima assim, levanta a tua mão para nós orar. Papai querido, obrigado, Senhor, por esses minutos de estar aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, eu sei que a tua palavra entrou, Senhor, nos corações aqui como fogo e queimou e ardeu. Eu sei, Senhor, que a tua palavra, aleluia, achou guarida nos corações. Senhor, nesta noite, aleluia, tem pessoas aqui, Pai querido, que vão continuar essa corrida, que vão continuar essa carreira, que vão estar na tua presença. Abençoa cada um, Pai querido. Faz com que eles cheguem lá no final, que possamos encontrá-los, ali abraçados e dizer, seja bem-vindo para o meu reino, entra para a minha glória. Oh, aleluia, em nome de Jesus, eu peço, abençoa a todos aqui, abençoa essa igreja, Pai querido, pastor Eli, pastor Joaquim, Senhor, toma conta desse ambiente, salva almas aqui, cura, liberta, batismo do Espírito Santo, faz maravilhas neste lugar, que essa igreja possa ser um farol aqui nessa cidade. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, aleluia! Eita,